Boa noite para todos. Então vamos ver qual vai ser a ideia, né, renovada que a gente vai trazer, vai estudar. E à medida que a gente estuda, vamos nos tornando mais inteligentes conforme a lição aí, né? Então vamos ver o que Jesus vai nos trazer. A fala, a conversa nossa hoje vai ser em cima desse tema aqui, a bênção do estímulo. Para isso eu trouxe duas histórias que elas se complementam. Uma das histórias está aqui no livro Jesus no Lar. Ela tem um rumo, mas dele dá para tirar uma fala do Cristo, dá para tirar muito caldo, né? A gente vai pensando, meu Deus, que coisa incrível, mas né, somos felizes em poder desfrutar desses momentos. Bom, a primeira história tem esse título, A Bênção do Estímulo, né? E ela se trata de uma conversa entre os discípulos que estavam lá pensando e discutindo entre si, falando sobre a verdade. E aí Filipe fala que, na opinião dele, a verdade precisava ser dita, mas que não podia ser esquecido da consolação, da parte que consola, né? O André já queria que a verdade fosse nua e crua. Quantas pessoas vocês não conhecem que falam assim? Eu prefiro que seja sincero. Vai ser sincero com essa pessoa. Né? Você arruma um arqui-inimigo por milênios. Não caia nessa. Que vai ver que eu prefiro que seja sincero, mas é mentira. Né? E aí você, eu sou sincero com todo mundo. Estou vendo ali, falou, né? Tá. Você provavelmente vai perceber que essa pessoa é uma ilha deserta. Ninguém se aproxima, são poucos os que confiam nela, né? São poucos os que nutrem algum carinho, alguma amizade. Nossa, mas então a gente gosta de pessoas que não trazem a verdade? Sim, trazer a verdade é realmente uma orientação que o próprio Cristo traz. Mas ele diz que não a verdade na forma como a gente gosta. Como é que é essa verdade que a gente gosta? Com aquela pitada de pimenta ardida, né? Então você expõe a verdade para o outro, né, de forma cruel, né? Se alguém fizer isso com você, você nunca mais quer ver a pessoa na frente. Então não pode ser 2 pesos, 2 medidas, né? Daí, Jesus, ouvindo toda essa conversa, ele fala em determinado momento, olha, eu estou ouvindo vocês aí, estão me falando que eu falo a verdade o tempo todo e falo mesmo. Né? Mas é necessário que se vista essa verdade de uma forma adequada, na medida certa. Então, quando o espírito é extremamente elevado, ele fala mesmo as verdades de uma maneira bem curta, contundente, né? E ela é atemporal, ela vale por milênios, ela não vale só para aquele momento, né? Então, quando Joana de Jesus fala assim, não te permitas a autopiedade, ela não falou muita coisa não, mas a gente adora a autopiedade, não? Como é bom sentir dó de nós mesmos, né? Deus me sorteou para tudo que é ruim. É um autopiedoso. Ela fala só isso, gente. É só um trechinho ou frasezinha, né? E a hora que você começa, mas não é assim. Você já lembra da frase dela, pronto. Então é atemporal. Porque vai levar milênios, a gente ainda vai estar nessa condição e essa frase ainda vai estar valendo. Né? Mas vamos voltar lá. Jesus, percebendo essa conversa, alerta que realmente ele falava a verdade o tempo todo. Mas o que eles não percebiam, né, é que essa verdade era dosada. À medida que a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai progredindo, nós vamos ter um alcance maior sobre essa verdade. E como os discípulos estavam ali num momento que não dava para entender essa dimensão que nós já temos, que as coisas chegam para nós conforme as nossas experiências,
ele vai e conta uma história. Ele fala lá que havia um senhor que era um chefe de família e mantinha a esposa e os 6 filhos numa boa condição de vida. Ele trabalhava muito e desse trabalho ele conseguiu terras, conseguiu bens, a família usufruía de uma boa condição. Até que numa semana, de uma semana para outra, ele perde tudo. Há uma mudança no comércio e ele perde tudo. Se a gente pensar na nossa vida, nessa existência, quantas pessoas nós já não conhecemos assim? Que de um dia usufruindo muita coisa e no outro ficando sem nada. E às vezes a própria pessoa fala, eu não sei o que aconteceu, né? Porque é assim, é de uma hora para outra mesmo. E acontece isso com esse senhor. O que se dá com ele? Ele fica desnorteado. Como que ele vai manter os familiares? Como ele vai manter aquela condição de vida? Como que ele vai pagar as dívidas com os credores? Os amigos foram os primeiros a sumir. Desaparecem. E aí ele ficou perdido, ele não tinha quem recorrer. E aquele foi um choque tão grande que ele desencarna. E fica a viúva e os 6 filhos. Já são crescidos, mas viviam ali, né? Junto com o pai, de uma certa forma, de uma maneira confortável. E estão todos assim. Com a perda do pai, ficaram mais desarvorados ainda, né? Então, os credores cobrando, o pai não estando ali, só ficando a mãe já idosa, né? E eles perdidos. E aí o que faz quando acontece isso na vida da gente? Somos todos iguais em qualquer idioma, qualquer raça, qualquer cor. Aconteceu isso, nós somos iguaizinhos. O que a gente faz? Ai meu Deus, como é que pode acontecer isso? Não é possível. Mas será que não dava para perceber uma coisa antes? Então não dava para eu prever que eu ia cair naquele buraco? É sempre assim, não é? Não dava para prever que eu ia pegar essa gripe? Não dava. Não dava para prever que eu ia quebrar o braço? Não dava. Tem coisa que não dá para você prever. Bom, então os 6 ficaram ali ao lado da mãe, lamentando a morte do pai e toda aquela situação, aquelas dívidas imensas, credores impiedosos e eles sozinhos, sem ter para onde correr. A mãe deixa eles ali falando, vai até o quarto e traz uma pequena caixa fechada, um cadeado fechadinho, e falou, gente, vamos sentar aqui e vamos conversar. O pai de vocês foi precavido. Ele deixou sim algo que vai, pelo menos por um tempo, manter vocês. Aí eles olharam um para o outro e falaram, opa, nem tudo está perdido, né? Mas eu vou fazer uma sugestão. Se a gente agora lançar a mão desse montante, desse tesouro que tem aqui, em breves dias vai acabar. E aí a gente vai se ver em apuros de novo. Então eu sugiro que a gente encontre saída, né? Encontre um rumo, encontre algo para sair dessa situação. Porque seu pai já foi, mas nós estamos aqui. Aí olha, ficam felizes, né? Opa! Então nem tudo está perdido, há uma esperança, né? Há uma luz do túnel, né? Joana de Ângeles diz assim, que quando a gente entra nesse estado de auto-piedade, né? A gente faz esse movimento aqui. É ou não é? Você se volta para o seu umbigo. Ai, que dó de mim. Ninguém faz assim, ai, que dó de mim. Não. Você faz um recolhimento, ai, que dó de mim. Quando você olha para o seu umbigo, você não vê mais nada. Você não vê a sua volta. Por isso que ela fala, não te permitas, não entre nessa onda, porque você não vê nada à sua volta, você vai ficar só ali, né? E era o que esses filhos estavam fazendo. Eles estavam naquela lamentação, naquela reclamação, naquele choro, válido, sim, uma situação que mudou, mas se continuassem daquela maneira,
não iam encontrar saída. Aquela caixinha fechada foi o suficiente para eles, opa, então tem um rumo. E aí todos concordam com a mãe, realmente, mas se a gente pegar esse dinheiro aqui, o tesouro que está dentro dessa caixa, vai acabar logo. Então vamos fazer. Aí ela disse assim: vamos apenas lançar mão dele quando não tiver saída, quando faltar o pão na nossa mesa. Aí a gente lança a mão. E todos concordaram, ficaram felizes, quer dizer, saíram daquela, né? Daquela tristeza, daquela lamentação, não é? A mãe, todos concordaram com ela, então ela pega a caixa, guarda num lugar seguro, porque também não queria que, né, os credores achassem. Eles ficam bem quietos e no dia seguinte acordam logo cedo e já traçam um plano para sair daquela situação. Alugam uma extensão de terra, eles eram lavradores, né, alugam uma extensão de terra, compram algumas sementes, vão atrás de sementes que eles tinham, que tinha sobrado ali no próprio celeiro, semeiam, e é tanta a vontade, né, o interesse, a dedicação dos 6 naquela labuta, que em 6 anos eles quitaram todas as contas do pai, compram uma grande propriedade rural e ainda, com toda aquela dedicação que os 6 se voltam para aquilo, superam os bens que o pai havia perdido. Então vejam só, gente, em 6 anos, quitaram-se todas as dívidas do pai, quer dizer, limpou o nome do pai, compraram uma propriedade rural imensa para poder continuar com a lida deles, e ainda compraram mais bens do que o pai tinha. Então, quando eles estavam todos satisfeitos, felizes, agradecidos por terem conseguido tudo aquilo, a mãe aproveita que eles estão sentados naquela mesa, era uma velha mesa, era a única mesa que tinha sobrado lá naquela época, e aquela velha mesa foi conservada para eles se lembrarem daquele momento, né? E então eles se sentam ali e ela vai até o cômodo, pega a caixinha e fala assim: chegou a hora de abrir, porque estão todos muito bem de vida, melhores até de quando o pai de vocês estava aqui. Então chegou a hora. Eu disse: realmente, a gente não vai precisar do conteúdo que está aí, mas é importante, né? Que bom saber que a gente não precisa, né, do que tem aí nesse tesouro. Ela abre a caixinha com maior facilidade, eles espantam, porque eles achavam que precisava, né, de 1000 segredos, aquele cadeado. Ela só vai assim, dá um toque e abre. E eles ficam mais surpresos ainda, porque lá de dentro sai um pergaminho antigo. Era só isso que tinha lá dentro. Um velho pergaminho. E aí eu vou ler o que tinha no velho pergaminho, tá? O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo a justiça livra-nos da morte e no mal. Essas palavras são de Salomão, tá? Tá lá na Bíblia, pode procurar. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece, todavia a mão dos diligentes enriquece para sempre. Eles foram enganosos ou diligentes? Foram diligentes. Que mãe sábia é essa, né? Por quê? Porque ela usou da bênção do estímulo, né? Seria muito mais fácil ela ficar ali choramingando com eles, né? Mas se ela só lesse esse trecho, também não ia resultar em nada, porque a gente se envenena tanto, né? Lembra que foi lido aqui na lição ao acaso? A gente se envenena tanto, né? Com raiva, irritado, bravo, o mundo é culpado, blá, 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 foi tudo que eu fiz no passado, blá, blá. A gente acha 1001, que a gente não sai do lugar, a gente patina sem sair do lugar. Então, se alguém vem e fala,
sai desse lugar. Não, você não vai. Aí você vai achar mais um para culpar, né? Quem é você para falar isso para mim? Né? Não, é que a pessoa que está de fora está vendo que você está patinando no mesmo lugar. E não vai sair. E tá, se fosse um cachorro, estaria correndo atrás do próprio rabo. Né? A impressão, os espíritos superiores nos veem dessa maneira quando a gente fica, né? Dando volta em cima assim. E não sai. E eles ficam tentando fazer o quê? Dando a bênção do estímulo. Sabe muitas vezes qual bênção do estímulo chega pra gente quando a gente está assim correndo atrás do próprio ramo? Alguém sabe? Uma das preferidas que vem? A dor. De que forma? Aí a pessoa que está ali vai falar, mas eu já estou sofrendo. Como é que vem a dor? Qual a maneira predileta? Que estímulo predileto eles usam? Porque, gente, o cachorro fica assim, sem parar, você pega uma coisa de água e joga, né? Aí ele leva um susto e ele para. Mas com a gente, o que vem? Hã? Vem doença, vem perdas de familiares, né? Vem decepções. Mas Elaine, a pessoa já está... Pois é. Só que aquilo é tão assim que a pessoa leva um choque a tal choque de realidade que a gente fala, né? Eu adoro os jovens que falam assim, na real, filho, ninguém quer. Né? Na real, ninguém quer. Então é aquele choque. Aí, se você não cai em si e percebe que é uma bênção, lembra aquela frase maravilhosa lá no Item Paciência, no Evangelho? A dor é uma bênção que Deus reserva aos seus eleitos. Então, se a gente não vê dessa maneira, você continua ali, né? E pode desencarnar daquele jeito, né? E aí? Aí daqui uns 100, 200, 1000 anos, alguém, né? Até que você caia em si. Precisa levar todo esse tempo? Não, né? Não, né? Mas Elaine, nem todo mundo tem uma mãe sábia como essa, né? Ah, temos. Não precisa ser a mãe, né? É o que eu estou dizendo. Essa bênção de estímulo, ela está o tempo todo com a gente. É a gente que não quer ver dessa maneira. Por quê? Porque nós nos convencemos de que sempre alguém tem que fazer por nós. Agora me mostre lá no Evangelho de Jesus onde está a passagem de que é o outro que tem que fazer por nós. Aponta. Tem uma frase lá que diz assim: a cada um segundo as suas obras. Não, mas você não sabe meu vizinho, você não sabe onde eu nasci, você não sabe meu pai, você não sabe minha mãe, você não sabe... A gente não adianta. A cada um segundo as suas obras. O que você fizer com você vai resultar naquilo que você quer. Se você não fizer nada, o resultado vai ser nada. Se você continuar fazendo a mesma coisa, o resultado será sempre o mesmo. Ai, mas é tão mais confortável. Eu falo que a culpa é lá de Moisés, quando ele falou que o maná caiu do céu. Não caiu do céu nada. Eles chegaram numa terra próspera, tinha condições. Aliás, nem era deles, mas aí é um outro capítulo, né? Eles invadiram, né? E foram lá, tinha plantação. Caiu do céu, não caiu, né? Não tem isso. É liberdade de expressão, né? É, mas as pessoas se convenceram que realmente cai do céu, né? Não, o que esses indivíduos foram à luta, né? Foram à luta, foram atrás. Ah, mas você não acha que eles tiveram muita sorte? É, a sorte é aquela palavra que quando a gente não quer fazer esforço. Não, eles levantaram só, eles foram atrás, e honraram. Eles podiam ter fugido, né? Não, eles honraram, pagaram todas as contas, limparam o nome do Pai, né? Olha que coisa. Então é pra gente pensar. E aí no final lá dessa exposição de Jesus, né? Um olhou para o outro e falou:
Jesus, imagina, né? Silenciou o mestre, e aí os discípulos ficaram contentes e curiosos ao mesmo tempo. Que puxão de orelha é esse, né? E aí ele diz o seguinte, né? Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Ninguém, né? Ela mostrou uma sabedoria tremenda. Seja o nosso falar sim, sim e não, não. É aqui que a gente adora falar sim, sim, não, não para os outros, né? Mas a moeda inverte, quando é pra gente não quer. Nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. Ele diz o seguinte: o nosso proceder tem que ser honesto com você mesmo. O seu sim, sim, não, não é com você. Eu sou preguiçosa. Acordar às 5 da manhã não está sendo suficiente. As horas estão me dando baile. Tem alguma coisa para você mudar. Aí você vai perceber que não é bem assim. Levantar às 5 horas é o meu limite, né? E aí eu estou fazendo o melhor que posso. E aí você vai. Mas e nas horas que eu tenho vaga, né? Aí você vai vendo também. E assim vai. Então você vai fazendo uma análise com você. Mas se a gente gosta de se enganar. Então sim, sim, não, não. Então tem uma frase do Chico que ele diz o seguinte, que ele dá a liberdade, eu não lembro, eu não peguei, marquei ela aqui, veio agora, mas que ele dá a liberdade dos outros serem quem são. Mas ele exige de si mesmo ser melhor. Então ele não vai exigir do outro. Vai exigir de si mesmo. E aí vem aquela bendita frase ali: a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. E é o que a gente mais faz. Até as nossas. A gente até acha que apaga dos outros. Eu quero fazer um curso. Nossa, não custa caro, mas é bom. Aí você vai, né? Você está falando para a pessoa entusiasmada, você vai fazer o curso. Aí a pessoa fala assim: que bobagem. Para quem você vai perder tempo? Você está em rincão. Quanto tempo você vai levar? Se você estiver falando com um contador, então é pior ainda, quer ver? Quanto tempo vai levar para você ter o retorno? Porque o curso é caro, então você, né? O contador é terrível, ele já vai pensar no retorno. Não é no benefício. Você não, quanto você vai empatar? Nossa, mas e aí? Quanto tempo você vai levar para empatar, ou seja, recuperar ele e depois vai ter o retorno? Então você tem que escolher com quem você fala, né? Porque senão você tem. E aí o que acontece? Nossa, que lá você jogou uma água bem fria, né? Você tem razão, né? O que é isso? Matar a esperança. A pessoa está disposta a fazer? Tem condições de fazer? Porque ninguém vai atrás daquilo que não tem condições de fazer, não é? Deixa a pessoa fazer, que bom, vai ser ótimo. Tem que ir mais. Mas eu não tenho que estimular todo mundo. É você que vai fazer o curso. É você que vai sair daqui, vai para São Paulo, ficar 3 finais de semana, sequência, gastando uma. É você? Não, então por que você vai tirar o estilo do outro? É ou não é? Mas a gente fala assim. Não vou nem falar que a gente faz isso com o filho, né? Filho, mas você vai para os Estados Unidos? Mas esse curso só tem lá. Pensa bem no que está falando, né? Pensa bem. E a gente não percebe que a gente corta as asas dos outros. Gente, é muito fácil você desestimular. Desestimular nós mesmos é a maior facilidade, né? Agora, mas pensa o seguinte, tá todo mundo aqui bonitinho, né? Gente, amanhã 8 horas, vamos sair daqui e fazer uma visita lá em Uberaba, no Hospital do Fogo Selvagem? Esse tempo, aquelas estradas de Minas, coisa, e ver gente doente. E aí, nem todo mundo vai verbalizar, mas vai ser assim: não dá, tô tão cansada essa semana. A verdade é que vai ser outra. Agora, gente, que tal amanhã, às 8 horas da manhã, a gente se reúne? Vamos fazer um churrasco?
Boca livre, né? Open bar, boca livre, tem 1001. Quantas pessoas vocês acham que vão? Só as que estão aqui ou mais? Vai mais, não vai? Todos que são velhos. Todos que são velhos. Então, os estímulos vão sempre de acordo com o nosso interesse. É a gente que precisa prestar atenção para não quebrar o estímulo do outro. E a gente, infelizmente, corre esse risco, né? Não vou nem perguntar, nem vou fazer essa pergunta para vocês, em quantas pessoas nós desestimulamos ao longo da vida. Também que não lembro. Mas as pessoas lembram da gente. Isso sem dúvida. Não é? É isso que a gente tem que pensar, porque a responsabilidade continua. Mesmo que a gente não se lembre, eles lembram da gente. Que coisa. Mas aí a outra historinha, né? Que tem tudo a ver com isso. Vamos ver. Será que estimular o outro é tão difícil assim? Vamos ver. Num bairro pobre, numa cidade distante, não era Rincão, tá, gente? Um bairro pobre, uma cidade distante. Morava uma garotinha muito bonita. Ela frequentava a escola local. Sua mãe não tinha cuidados com ela. Alguém consegue lembrar de alguma semelhança assim? Quantas que passaram pela cabeça aí, não, Silvia? Não tinha muitos cuidados com ela, não. E a criança quase sempre se apresentava na escola suja. As roupas velhas e maltrapilhas. Sem muito cuidado, né? Amassadas, sujas, né? Quem é professor sabe quantos que encontram assim. O professor ficou penalizado com a situação da menina. Como é que uma menina tão bonita podia vir à escola tão mal arrumada? Aí ele separou algum dinheiro. E separar dinheiro de professor é difícil. Então. E embora com dificuldade, resolveu comprar um vestido novo para ela. Ela ficou linda no vestido azul. A mãe, quando viu a filha naquele vestido, aí ela se deu conta, né, da situação que a filha andava. Como era lamentável que a sua filha, vestindo aquele traje novo, fosse tão suja para a escola. A sujeira só aparece depois que você põe uma roupa limpa, né? Tem gente que só consegue ver assim. Para a gente é óbvio, porque nós nascemos em lares que limpeza era a regra máxima, né? A gente não saía de casa desarrumado de jeito nenhum, né? Não tinha recurso, mas o que tinha estava sempre ali, né? Em ordem. Então, mas porque a gente teve isso, a gente tem essa noção, mas nem todo mundo tem. E cada vez menos pessoas têm, né? É que a gente não pensa assim. Para nós é tão óbvio, né? Você olha a criança e está vendo que a criança está suja ou não. Para a mãe, para os filhos, não é. Tá? Vamos lá. Aí, né? Por isso passou a lhe dar banho todos os dias, pentear seus cabelos, cortar suas unhas. Ela ficou tão envergonhada que a filha ia daquele jeito, não tinha prestado atenção. E ela começou a cuidar do menino, né? Tá. Quando acabou a semana, o pai falou assim: mulher, você não acha uma vergonha que a nossa filha, sendo tão bonita e bem arrumada, more em um lugar como este, caindo aos pedaços? Que tal você ajeitar a casa e eu, nas horas vagas, vou dar uma pintura nas paredes, consertar a cerca, plantar um jardim? Logo mais, a casa se destacava na pequena vila pela beleza das flores que enchiam o jardim e o cuidado em todos os detalhes. Os vizinhos ficaram envergonhados por morar em barracos feios e resolveram também arrumar suas casas, plantar flores, usar pintura e criatividade. Em pouco tempo, o bairro todo estava transformado. Aí chamou a atenção de um religioso que acompanhava os esforços e lutas daquelas pessoas e pensou que eles bem que mereciam morar num lugar melhor e precisavam
morar em condições melhores, e aí foi buscar o auxílio de autoridades. Foi até o prefeito, expôs suas ideias e saiu de lá com autorização para formar uma associação, uma comissão que mostrasse o que precisava ser melhorado no bairro, que apontasse quais eram as necessidades. Então, logo isso foi feito, a rua que era de barro e lama foi substituída por asfalto e calçadas de pedra. Os esgotos a céu aberto foram canalizados e o bairro ganhou ares de cidadania. E tudo começou com o vestido azul. Não era a intenção daquele professor consertar toda a rua, nem criar um organismo que socorresse o bairro. Ele fez o que podia, deu a sua parte, fez o primeiro movimento que acabou estimulando a que outras pessoas se motivassem para lutar por coisas melhores. Basta um simples vestido azul. Então hoje, a gente está nessa posição aí de ser abençoado e de abençoar. Mas quantas e quantas vezes nós já fomos abençoados com esse estímulo? Mas nós precisamos estar sempre vigilantes para continuar abençoando. Jesus não está pedindo nada demais. Vocês perceberam? É só fazer a nossa parte. Mas o outro não está fazendo. O outro deixe para o outro, né? O outro deixe que Deus cuida. Não é? Mas faça a sua parte. Ah, e você está querendo dizer que amanhã eu vou ter que dar vestido azul para todo momento que tiver na mão? Não. Não é assim não. Mas se a gente não criticar, já vai ser uma grande coisa, né? Porque às vezes você critica uma situação sem conhecer todo o contexto daquela situação, né? A Joana de Jesus dá uma advertência quando a gente faz isso. Ela diz que toda vez que a gente aponta para um lugar achando ali todas as circunstâncias erradas, nós estamos nos candidatando a ir lá corrigir. Então eu tô achando tudo lindo, maravilhoso, não? Porque tem lugarzinho nesse planeta que não é fácil não, é ou não é? Então não é, exatamente, é melhor a gente vou fazer a minha parte, vou cuidar do que eu preciso, me empenhar no que eu preciso empenhar, porque mesmo que a gente não se dê conta, como esse professor não se dava conta, mesmo que a gente não se dê conta, há 1000 olhos sobre nós, observando o nosso esforço do nosso fracasso. Aqueles que observam o nosso fracasso não querem andar. Aqueles que observam o nosso esforço, esses querem andar. Quantas e quantas vezes nas nossas reuniões mediúnicas vêm os mentores dizendo que amigos permaneceram conosco ao longo da semana nos observando. E aí aquilo dá um arrepio na alma. Você sabe que a alma tem pelo, né? Aquilo queríssimo. Porque você fala, meu Deus, permaneceram uma semana. Mas não é novidade, né? Eles estão o tempo todo. A questão é que eles ficaram observando. Meu Deus, observando. Pois é. Quantas e quantas vezes eu falhei na bênção do estímulo, né? Para que eles saíssem daquele condicionamento. Porque como é fácil as pessoas acreditarem que a vida não vale a pena. E vale, né? Dói, né? Reencarnar dói. A gente olha para aquela quantidade de anos à nossa frente e fala, nossa, né? Mas tem que vir, porque senão você vai ficar lá que nem um cachorrinho correndo atrás para falar, não dá, você não vai sair do lugar, tem que vir. Então quando esses amigos são colocados, trazidos para conviver com a gente no nosso dia a dia, a gente nem se dá conta, porque nós estamos nas nossas tarefas, nos nossos afazeres, mais que nunca é necessário esse estímulo. Olha, é difícil mesmo, viu? É difícil, a gente chora, né? Tem hora que fica assim meio rebelde, tem dia que é bom, tem dia que não é tão bom assim, mas vale a pena, viu? Vale a pena. Você tem... Mas se eu não me convenço que vale a pena estar aqui, como é que eu vou convencer o outro? Não é?
vale a pena mesmo? Vale. Porque não é o resultado que Deus vai apreciar no final da minha encarnação. Pensem no seguinte: Deus não é contador. Ele não vai fazer aquele cálculo lá, mas quando vai valer a pena o investimento, quanto tempo você tem um retorno, não vai fazer nada disso. Para ele, o que foi que Kardec colocou para nós? Aliás, Kardec coloca, mas é o Espírito da Verdade que diz lá no capítulo 6, no Evangelho. É o esforço que nós fazemos que será avaliado, não o resultado. Porque Deus sabe que nós somos aqueles que ainda não dão resultado. Os resultados são muito mínimos, são pequenos, né? Precisa de microscópio para ver. Uma encarnação não é suficiente, gente. Não é verdade? Mas o esforço que você faz dentro dessa encarnação, isso tem uma importância imensa. E isso que a gente tem que pensar. E é isso que eles também têm que entender. Tá? Não vai ser contado todas as coisas que nós fizemos errado. Quem conta os erros são nós, gente. Mas é o esforço em não repetir esses erros. É o esforço em aprender com eles e fazer diferente. Mas se a gente pelo menos não apagar a esperança no coração das pessoas, já está dando conta. Então são dois cuidados, né? Nem as nossas esperanças, hein, gente? Nem as nossas. Tá? Afinal de contas, doutrina espírita é doutrina de conforto, de consolação, de esperança. A gente vai fazer, mas vestido de esperança, uma coisa cria uma outra, né? Uma outra imagem. Por maior que seja a dor que a gente esteja passando, com a esperança fica mais fácil.